Bom dia, meus amores. Vamos a mais uma aula de história? Hoje a gente vai ver essa mistura. A gente já viu já os indígenas, os africanos e os europeus. O que essa mistura resultou? Resultou em nós, no povo brasileiro, o povo da miscigenação, da mistura de raças. Então a gente vai ver que a escultura, a nossa, não só a nossa pele ficou misturada, né? Tem gente que é branca, com cabelo crespo, tem gente que é negra com cabelo liso, né? Nós somos todos misturados. Eu não entendo por que tem racismo no Brasil ainda, é uma coisa absurda, porque todos nós viemos dos europeus, dos negros e dos indígenas, não tem jeito, todos nós somos misturados, somos essa riqueza étnica e cultural. Então é isso que a gente vai ver um pouquinho hoje, beleza? Então lá na página 100, vamos lá, a população brasileira. A experiência colonial possibilitou o encontro entre três diferentes povos de formações culturais distintas: os indígenas, que já habitavam as terras brasileiras, os europeus, que colonizaram a região, e os africanos, trazidos como mão de obra escrava. Somos, portanto, um povo com costumes mesclados, tanto em termos étnicos como culturais. É muito difícil, entretanto, conhecermos em detalhes os graus de contribuição, pois cada um desses povos já apresentava por si só grande heterogeneidade, ou seja, cada um desses povos já tinha muitas diferenças. Os indígenas, por exemplo, a gente vai ver aqui que é só uma expressão genérica, porque existem vários povos e os povos indígenas são diferentes, cada um tem os seus costumes, tem a sua língua própria. Então a gente vai ver aqui que tem os Yanomami, os Kayapó, os Bororô, entre vários outros. Os portugueses, por sua vez, também tinham influências diversas, como a dos árabes, que dominaram por séculos a Península Ibérica. Essa diversidade era igualmente uma realidade entre os africanos, que podiam pertencer a diferentes troncos linguísticos e étnicos, como o Yorubá e o Banto, que a gente viu. Né? A gente viu que a África é um grande continente, com vários países. E os africanos que eram trazidos de países diferentes. Então, eles são diversos, de várias culturas, de várias línguas. Então, essa mistura resultou na gente. Assim, nenhum desses três grupos, portugueses, indígenas e africanos, pode ser considerado homogêneo em sua origem, ou seja, pode ser considerado igual em sua origem, uniforme. Também já vimos que entre os europeus que vieram para o Brasil no período colonial estavam, além dos portugueses, os franceses e os holandeses, que deixaram suas marcas na história do país. Cada um desses povos contribuiu para que a cultura brasileira se diversificasse ao longo do tempo. Isso mostra que a cultura de um povo está em constante mudança, dependendo das influências que recebe. Então a gente tem aqui um público, uma foto de um público num show aqui em São Paulo, para a gente ver como nós somos diversos, né? Somos um grande jardim de Deus, bem colorido. Vocês vão fazer aí a página 101 das atividades e vamos para a página 102. Costumes brasileiros. A cultura de um povo é composta, entre outros fatores, dos costumes das populações que o formam. Como já foi possível observar, a população brasileira tem sua origem no encontro de diferentes povos, como os indígenas, os africanos e os europeus. Esses povos influenciaram a cultura brasileira com suas tradições, seu modo de pensar e de se expressar. Dos povos indígenas, por exemplo, vem o nosso costume de tomar banho diariamente, a gente viu isso, né? E também de consumir alguns alimentos feitos à base de mandioca, milho e amendoim. Os africanos contribuíram para a formação de nossa cultura em muitos aspectos, como religioso, por meio do candomblé e da umbanda. Além disso, o português falado no Brasil traz diversas palavras de origem africana, principalmente da língua banto, como cafuné, batuque e banguela. Olha aí.
As heranças portuguesas para a cultura brasileira são principalmente a língua, as estruturas sociais, a culinária e a confeitaria à base de ovos e açúcar. Então a gente tem aqui, ó, a capoeira, a gente tem as cantigas de roda. Então, gente, a gente tem várias influências. Então a gente tem influências na nossa cultura, na nossa língua, na nossa comida, nos nossos costumes, na nossa religião. Então, vários costumes que vieram dos europeus, dos africanos e dos indígenas. Então, vocês vão fazer a página 103 e vamos para a página 104 e 105. Línguas do Brasil. A língua mais falada no Brasil é o português, mas contabilizam-se mais de 250 línguas faladas por povos indígenas de diferentes etnias. Olha isso, gente. Mais de 250 línguas são faladas pelos indígenas, para a gente ver que indígena é só um termo genérico. Na verdade, existem muitos povos e de diferentes culturas e idiomas. No início da colonização, eram cerca de 340 as línguas indígenas faladas no território que atualmente chamamos de Brasil. A necessidade de comunicação cotidiana fez com que os colonizadores aprendessem algumas línguas indígenas. Nos 200 primeiros anos de colonização, foi adotada a língua geral paulista, variação da língua tupi, entendida e falada por portugueses e indígenas ao longo de toda a costa brasileira. No Maranhão, no Pará e no Vale Amazônico, era falada a língua geral amazônica, ou Iengatu, e na região oeste do atual Paraná e nas margens do rio Uruguai era falado o Guarani. A principal razão de ampla difusão das línguas gerais foi a facilidade que isso dava aos religiosos para catequizar os indígenas. Embora a língua portuguesa seja hoje amplamente adotada, isso não foi um padrão ao longo de toda a história do Brasil. Havia outras línguas de origem europeia que também eram faladas na época da colonização, como o espanhol, o francês e o holandês, como a gente viu, que vieram para cá. Iengatu, banto e português. No século XVIII, anos 1700, o governo de Portugal, querendo administrar de modo mais presente a colônia, resolveu investir a disseminação da língua portuguesa, impondo seu uso nas escolas, em documentos e locais públicos. No norte do Brasil, onde prevalecia o Iengatu, houve maior resistência à adoção do português. Se as línguas indígenas foram amplamente adotadas pelos portugueses, o mesmo não aconteceu com a língua africana. Foram vários os grupos africanos trazidos para o Brasil, e eles falavam línguas diversas. Para evitar que se unissem contra os senhores, houve preferência dos colonos europeus por não concentrar as pessoas escravizadas na mesma origem em um só local, o que contribuiu para dispersar a cultura linguística dos africanos. Os quilombos, por exemplo, que eram abrigos construídos por escravizados fugidos, foram locais de preservação e prática de várias línguas africanas. Apesar dessa reação dos portugueses, muitas palavras das línguas africanas foram incorporadas à língua portuguesa falada no Brasil. Então, por que os portugueses preferiram que os africanos continuassem falando a mesma língua, que eram diversos, para eles não se entenderem? Assim, eles não se juntavam para tentar fugir, para fazerem rebelião. Olha só, gente. Então, vamos lá? Vamos fazer os exercícios, mandem as fotos no privado. Um beijo!